Bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês de novo. Tinha dado um certo intervalo, uma certa pausa, umas férias aí das lives, mas eu gostaria de voltar agora. A gente quer voltar com uma frequência mais alta. E tenho o prazer hoje de falar sobre um tema muito interessante que a gente sempre vê muita pessoa comentando e que eu acho que pode trazer um impacto para as pessoas, a gente falar sobre qual que é a importância dessas medidas adicionais tão procuradas, tão pesquisadas, que é acupuntura, alimentação, nutrição, uso de vitaminas e terapias alternativas para resultado da FIV, para promover com que as pessoas engravidem mais. Eu tenho aí o prazer de convidar para participar comigo dessa conversa a doutora Tatiana Siden, que é de Andradina. Vou ver só se ela já chegou aqui. E preciso só adicioná-la. A doutora Tatiana Nascimento está aqui. Tatiana fez deixar ela entrar aqui. Olá, como é que tá? Tatiana, tudo bem contigo? Tudo bem. Muito obrigado. Eu estava começando a falar um pouco sobre o tema da nossa live. Eu ainda não te apresentei, então vou aproveitar para deixar para você se apresentar. Só falei que você é de Andradina, aqui em São Paulo. Conta para mim um pouco da sua história aí, Tati. Primeiro, eu queria agradecer o El pela oportunidade de estar participando desse tema aí, que acho que é bem importante a gente debater aí. Meu nome é Tatiana, eu sou médica e ginecologista, fiz faculdade de residência em Ribeirão Preto e fiz a especialização de reprodução humana também no HC em Ribeirão Preto. Tive a honra de ter o grande mestre Wellington Martins como meu orientador de mestrado e desde então venho tentando seguir aí a trilha que ele faz com tanto louvor aí. Parabéns, Well, agora perante a todo mundo aí pela clínica, o excelente trabalho que você tem feito todos esses anos. Eu nunca duvidei que vocês iriam ser excelentes profissionais e fazer uma coisa assim totalmente inovadora, mas você tem me surpreendido ainda mais com tudo que você tem feito. Muito obrigado. A Tati, então, foi minha aluna de mestrado, a gente teve muito contato, eu sei que é excelente profissional, tenho o prazer de poder contar com a parceria dela e de muita gente que eu encontrei durante a faculdade que não tinha possibilidade de trabalhar com reprodução humana, porque era uma coisa de mercado fechado, uma coisa muito nebulosa, e a gente tenta, vamos dizer, de diferencial aí, trazer a evidência para a parte de medicina reprodutiva, tentando simplificar ao máximo, fazendo com que as pessoas não gastem dinheiro, não gastem seu tempo, não se estressem com coisas que não vão trazer benefício. E eu acho que é isso que a gente faz mais diferente de todo mundo, porque todo mundo que eu vejo que vai em qualquer outra clínica, volta com uma lista de exames, de 400 exames inúteis, como se aquilo fosse relevante e que fosse mudar alguma coisa, tá? Então, a gente percebe isso e percebe que eu acho que é esse que é o principal diferencial. E ontem mesmo eu estava vendo que de coisas interessantes que tem na CMA, tem muita gente já copiando nosso trabalho, literalmente, copiando até nossas planilhas de prescrição, como a gente faz, o múltiplos, é bom sinal que está dando certo, que as pessoas estão olhando com bons olhos aí para o nosso trabalho. Eu espero que isso sirva para que se mude esse conceito de fazer coisas desnecessárias e investir o tempo, o dinheiro, o esforço naquilo que realmente traz sucesso. Dentro desse cenário aí, a gente tem a questão da nutrição, acupuntura, hipnoterapia, todos os suplementos que as pessoas usam. Então, vamos ver aqui as perguntas. Vamos lá. Tem uma primeira pergunta. Se vai ter profissional da CMA para fazer acupuntura antes do dia da transferência? Primeiro vamos para a pergunta. Vamos fazer umas perguntas iniciais, senão a gente já chega nessas perguntas. Talvez a gente tenha que ter um certo base para a gente chegar nas perguntas, para não ficar muito repetitivo ou fora, tá? Então, que eu queria começar esse assunto com a Tati, com a doutora Tatiana, é sobre a importância dessas medidas em aumentar a chance de sucesso, tá? Então, esse eu acho que é o ponto mais importante.
que seja nutrição, seja acupuntura, seja os suplementos vitamínicos, e a importância disso para a saúde da gestação, que são duas coisas diferentes. Tá? Então, a gente tem uma coisa é para conseguir engravidar mais, a outra coisa é para ter uma gestação mais saudável. Queria aí que a Tati comentasse, vai ser totalmente espontâneo, tá? Não tem totalmente nada combinado, nada escrito, para ela falar um pouco do que ela acha, eu vou falar um pouco do que eu acho. A gente vai conversar, fazer essa conversa primeiro, a gente pode escolher um tópico primeiro, a gente pode escolher o tópico da nutrição, para a gente começar, a gente pode falar primeiro da nutrição, vamos falar primeiro da acupuntura, a gente fala primeiro da acupuntura, depois a gente fala da nutrição, e depois a gente fala de suplementos vitamínicos, que eu sempre vejo muitas pessoas utilizando suplementos. Vamos lá então, Tati. Acupuntura. A acupuntura é muito utilizada, mas assim, o que eu acho que é o maior problema que a gente tem é a promessa de vai trazer um resultado, e sendo que assim, para fertilização, para engravidar mesmo, na verdade, infelizmente, a gente não tem evidência que mostre que vai aumentar essa chance. Pode trazer um bem-estar para o paciente, isso independente de se ela está tentando engravidar ou para qualquer outra coisa na vida dela. Mas assim, o que eu vejo é muitas vezes a paciente despende dinheiro com tratamentos que na verdade ela não vai aumentar a chance dela de conseguir engravidar. E às vezes deixa ela mais estressada porque está fazendo uma coisa que seria para ajudar e não vê o resultado. Então, eu acho que assim, acaba sendo um pouco complicado essa promessa de que vai ajudar a aumentar a chance dela de engravidar, sendo que a gente não tem essa evidência. Eu concordo plenamente, eu assim, duvido, já vi todos os trabalhos, revisões sistematizadas sobre o efeito da acupuntura quando bem empregada e a chance de aumentar o nascimento. Não existe benefício da acupuntura nesse ponto. Eu acredito que tudo aquilo que vai ser feito para a pessoa se sentir melhor e passar mais tranquilamente pelo processo da reprodução assistida, que é um processo que gera estresse, gera ansiedade. Se você puder controlar isso, a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, é ótimo, porque vai ajudá-la a não desistir caso tenha um resultado negativo. Então, quando você passa, isso é um dos pontos. Quem não consegue um filho com fertilização in vitro? Quem desiste? Antes eu não tinha essa segurança, agora eu tenho. Da onde eu trabalhava, agora eu tenho, porque todo mundo engravida, 100%. Se tem um jeito, chega, consegue ter um filho. Quem que não consegue ter um filho? Quem desiste? Então, só não tem, isso é uma frase que eu aprendi de algumas pacientes, não vou dar o nome, mas só não consegue um filho quem desiste no meio do caminho. E existem estratégias, então, para não desistir. A gente tem um múltiplos, é uma estratégia ótima para não desistir, porque um dos pontos principais é a questão aí dos recursos financeiros esgotarem antes do bebê. Se a pessoa investe muito tempo, muito estresse, fica cansada e o tratamento traz ansiedade para ela, ela se nega a fazer aquilo de novo. Foi muito desgastante e ela acaba se negando a fazer porque ela não quer passar por aquilo tudo de novo e chegar no novo negativo e depois de novo. Então, quanto mais suave for o caminho, melhor. Nesse ponto, a acupuntura pode ajudar ou pode atrapalhar? A acupuntura pode ajudar se ela realmente for algo que é feito com tranquilidade pelo paciente, que não vai gastar as reservas, que a pessoa se sente bem fazendo o procedimento, é o momento que ela se descontrai, que ela vai, relaxa, não está pensando em reprodução assistida, está pensando no seu bem-estar. Ao mesmo tempo, ela pode atrapalhar. Se a pessoa achar que não está fazendo acupuntura, que não vai engravidar por conta disso. Não, isso não acontece, tá? Isso não acontece. E aí gera uma ansiedade, aí não tem dinheiro porque essa acupuntura fica mais estressada ainda. Bobagem. Não é a acupuntura que vai fazer qualquer diferença na chance de conseguir um bebê. A acupuntura pode, sim, melhorar sua qualidade de vida durante o tratamento. E com isso, tornar o tratamento mais suave e que permite que você repita mais vezes. Tá? Então, isso daí é um ponto aí para funcionar, mas que tem que ser levado com bastante cautela, porque o que a gente vê é prometer mais bebê. Ou pior, é prometer que você não engravidou porque você não fez. É muito mais grave, tá? Extremamente grave, extremamente grave. Quase nenhuma dos meus pacientes fazem acupuntura. Eu não conheço alguma que faça. E nenhuma delas teve dificuldade para engravidar. Então não é não fazer acupuntura que vai fazer qualquer diferença.
acupuntura serve para melhorar a qualidade sua de vida durante o tratamento, tá? Então, isso é bem forte. Vamos mudar de assunto agora. Então, a gente já falou da acupuntura para o sucesso da FIV. Pode falar, tá? Um dos grandes problemas que a gente vê é que, assim, a mulher que tem dificuldade para engravidar, ela já carrega, muitas vezes, uma culpa, assim, excessiva. E aí, às vezes, ela fica com mais essa culpa aí desnecessariamente, né? E a gente está tentando tirar a culpa e, às vezes, isso acaba também. Isso. Sugestões de intervenção, que a gente está até tentando controlar um pouco mais agora nos nossos grupos, é o que eu falo de confundir a coincidência com o efeito. Tá? A pessoa faz várias vezes, não engravida, aí faz acupuntura, engravida, acha que a acupuntura engravidou. Eu falo a mesma coisa que soprar o dado e jogar. Se você não tiver soprado o dado também dava, mas aí se você soprou e deu, você vai falar sopra o dado para acertar, porque é fundamental. E é a mesma coisa da acupuntura. Se ele fez e não engravida, ele nem fala nada, mas se ele fez e engravida, ele vai falar para todo mundo, nossa, olha, foi a acupuntura que fez eu engravidar. Tá? E aí começa a disseminar isso para todo mundo. E gera ansiedade em todas as pessoas que acham que tem que fazer 1 quatrilhão de intervenções, porque na indústria da coincidência, tudo vai virando uma coincidência, e todo mundo, cada um tem a sua coincidência para falar que é aquilo que fez engravidar. E não é, tá? Se você for fazer todas as coincidências do mundo que todo mundo fala, você não vai fazer outra coisa da vida, além de ficar com essas, vamos dizer assim, mandingas aí para conseguir engravidar mais, tá? Então, não se preocupe com nada disso, não é isso que faz engravidar. Nutrição. Sua ideia. Depois eu falo a minha. Nutrição, eu falo que assim, as minhas pacientes eu acabo encaminhando a grande maioria para passar com a nutricionista, porque assim, eu acho que elas precisam ter uma dieta equilibrada, mas eu já tive, no final das contas, o retorno contrário, de a paciente ser estimulada a comer um monte de coisa, que ela fica noiada com aquilo ali, fica preocupada e achando, tipo, se sentindo culpada, e entra aí mais uma vez a questão da culpa, que é o que eu fico... Eu tento o tempo inteiro tirar e às vezes vem pessoas que acabam destruindo tudo isso. Então, assim, é importante, a pessoa tem que ter uma alimentação saudável, mas a gente precisa tomar muito cuidado com, às vezes, tipo, precisa comer isso, não pode comer isso, esse tipo de alimento. Não tem evidência de, tipo, alimentos que ajudam, que aumentam sua chance de engravidar e alimentos que diminuem sua chance de engravidar. O que tem, tipo, é o que todo mundo já sabe, no final das contas, que é uma alimentação saudável, comer carboidrato, proteína, gordura, tipo, a gente precisa ter uma alimentação balanceada, a gente precisa cuidar do peso. O paciente engravidar acima do peso, a gente sabe que ela vai ter mais complicação aí durante a gestação. Então, é um cuidado que eu tenho com isso, não é só questão de estética, eu acho que muito mais do que isso, é questão de saúde mesmo, sobrepeso e obesidade. Mas eu já tive esse retorno negativo e eu fiquei, assim, bem triste no final, né? Porque é uma coisa que eu realmente sempre valorizei muito e hoje em dia a gente vê que às vezes acaba, até isso que era para ser uma coisa positiva, acaba às vezes atrapalhando. Então precisa tomar muito cuidado com o tipo de orientação. Bom, minha visão. Para FIV, 0. Pode comer só porcaria. Pode ver no McDonald's chocolate. Muda nada. 0. Faz nenhuma diferença. 0, 0, 0. Pode comer todas as porcarias do mundo, não faz diferença. Então, isso para engravidar, para FIV, não. Obesidade faz diferença? Faz. Obesidade dificulta a fertilização in vitro. Eu vou ter mais dificuldade para captar óvulos, o procedimento vai ser discretamente mais arriscado. Eu vou, às vezes, captar menos óvulos. Eu vou, às vezes, ter dificuldade para transferência. A transferência não fica tão boa quanto uma transferência com a pessoa magra. E eu, talvez, consiga uma chance de sucesso mais baixa. Então, tem boa evidência de que a obesidade, não a alimentação, a obesidade. Sim, porque às vezes a pessoa come só porcaria e é magrinha. Então, comer o que come não é um problema. Mas a obesidade, sim, traz uma barreira. Qual é o problema? Vale a pena orientar a engravidar antes da FIV? Engravidar. Engravidar é ótimo. Se for engravidar antes da FIV é melhor, não precisa nem fazer FIV. Vale a pena emagrecer, orientar a emagrecer antes de fazer FIV? Aí eu penso muito do lado que você falou da culpa. E pior, hoje a pessoa tem 35 anos, está com IMC de 34 ou 36. Talvez vai dificultar um pouco os procedimentos, mas é muita coisa? Não faz muita diferença, tá? Faz uma diferença, vai cair uns 20%, no máximo cai uns 20% da chance total. Então, se sua chance era 40%, cai para 32%, tá? Então, tem um impacto, tem, mas não é coisa do outro mundo. O que vai acontecer se eu pedir para ela engravidar? Ela vai voltar daqui a um ano tentando engravidar, estressada, mais obesa ainda, porque não conseguiu
e ela está com mais idade, pior reserva ovariana, aí vai engravidar menos. Aí o impacto dessa espera, ela vai ficar mais obesa, mais velha e com menos reserva ovariana. É muito pior. Então, eu não vejo. Esse é um ponto para FIV. Então, vamos ter limitado. O que eu te falei? Eu quero falar para fertilização in vitro, agora eu posso falar do impacto na nutrição para gestação. Tá? Aí é diferente um pouco, é importante que a pessoa tenha uma dieta equilibrada, que tenha bons alimentos, que vai oferecer os nutrientes necessários, que não vai ter nenhum nutriente faltando para o bebê, que eventualmente pode fazer alguma falta. Tá? O peso acima, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, então tem um monte de coisa que vale a pena estar no peso para ter uma gestação mais saudável e oferecer bons nutrientes aí para o bebê. Mas não é tão importante quando se fala também, tá? Na África, tudo desnutrido, engravida tudo rápido, a gestação vai bem, porque engravida com 15, 16, 17 anos. Vida média na África, a idade média na África é 19 anos. Tá? É 19, não dá tempo de esperar os 35, porque já morreu. Tá? Então, a idade média é triste, mas as pessoas vão engravidar com 14 anos, todas engravidam desnutridas e engravidam-se super. Tá? Onde tem mais bebês por mulher no mundo é na África. E é extremamente desnutrido, vamos dizer, o índice de desnutrição lá é muito mais alto, é super difícil. Dieta saudável é caro, às vezes vai gastar um monte de coisas e se põe culpa por comer um McDonald's. Não tenha culpa, não é isso que faz engravidar menos ou mais. Pode comer chocolate, tanto faz. É bom manter o peso? É fundamental manter o peso para ter uma gestação saudável. É bom evitar a obesidade, porque tem menos risco quando vai fazer fertilização in vitro, os procedimentos ficam mais fáceis e isso maximiza a chance de sucesso. Mas acabou. Acabou, enfim, é esse aí. Não tem. E aí o outro lado, o abacaxi, fisale, suco do endométrio, sei lá, se abacate pode, não pode. É igual comer manga com leite, que mata. Então, assim, a gente tem esse monte de lendas criadas e existe muito interesse financeiro por trás disso também. Assim como existe muito interesse em protocolos de estimulação muito caros. Criou-se o mercado da nutrição da fertilidade. Eu vi aqui uma paciente que veio numa consulta, que ia marcar a consulta, era R$1.000 a consulta, aí tem mais R$1.000 de vitamina, que é o complexo, que você dosa tudo, que você vai formular específico. Virou um grande mercado, muito cheio de dinheiro, assim como o mercado do próximo assunto que a gente vai falar, que são os suplementos para fertilização in vitro. O que você me fala aí dos suplementos? Tem um que não é bem para FIV, mas que a gente até coloca, porque é até recomendação. Mas de uma forma geral, vamos lá, e fala tudo que você gostaria. O ácido fólico é importante, é fundamental, esse realmente todo mundo tem que tomar. Ele não é para aumentar a sua chance de engravidar, ele é para a gente tentar minimizar o risco de ter uma complicação, sendo a mais grave aí o defeito de fechamento do tubo neural completo, a anencefalia. Então, todas as outras coisas que as pessoas tomam não tem evidência científica. Então, hoje em dia está muito na moda aí a questão de antioxidante, rejuvenescimento, tudo isso daí. Mas para aumentar a chance de engravidar, a gente não tem evidência. Tem alguns estudos mais para o lado da fertilidade masculina que ainda assim não tem uma evidência robusta o suficiente para a gente prescrever esse tipo de suplemento para todos os homens que tenham aí uma qualidade de sêmen ruim. E aí o pessoal acaba transportando tudo isso daí para o universo feminino e aí a mulher que já fica estressada porque, não, enfim, aí mais uma culpa aí de, eu não consigo tomar. E os suplementos, eles estão cada vez mais caros, né? Então, assim, é mais uma coisa para encarecer e às vezes fazer ela ficar um pouco mais distante aí de conseguir fazer a fertilização, que é o que vai aumentar a chance dela de engravidar. Ótimo. Totalmente, concordo 100%. Ácido fólico, folato, vitamina B9, é um mineral, é uma vitamina que é importante para evitar uma malformação do bebê, uma malformação grave, que é uma malformação do sistema nervoso central. Então é importante que não tenha deficiência. Sabendo disso, muitos países, inclusive o Brasil, suplementam em alguns alimentos que são de consumo geral. Por exemplo, a farinha nossa tem suplementação com ácido fólico. Então é pouco provável. Quando você come macarrão, você está comendo ácido fólico. Então, quando você está comendo um pão, tem ácido fólico. Tá? Então, se você usa esses alimentos, você tem menor risco de ter deficiência. Além disso, um monte de alimentos tem ácido fólico. Soja tem ácido fólico, os vegetais verdes, o feijão.
Então, a gente tem muitos alimentos que são ricos em ácido fólico. A melhor fonte de ácido fólico que existe é o fígado de frango e de peru, tá? Você pode fazer um patê, comer isso, se você não quiser comprar o ácido fólico, você gosta de uma coisa mais natural, você faz o patê, como todo dia com pão, pão tem o ácido fólico, você passa um pouco de patê de fígado de frango, você tem certamente aí mais do que o necessário. 50 gramas de fígado de frango, 50 gramas, é praticamente nada. Já tem os 400 microgramas de vitamina B9 que seria o necessário, tá? Ou você pode usar qualquer suplemento, tem de gota, que é super barato, R$3 por mês, ou menos, você faz suplementação com ácido fólico aí, com gota, comprimido. Então, é um suplemento bem barato. E aí a gente tem a indústria dos suplementos vitamínicos, que é uma das indústrias que mais movimenta dinheiro no mundo. E o que a gente tem de hoje de evidência que não aumenta um mês de vida nas pessoas, se não é que reduza. Tem mais, a evidência atual de uso de vitamina é mais que reduz a vida, talvez por causar, tá? Engasgo em idosos e crianças, que pode acabar levando à morte de algumas pessoas mais precocemente, mas não traz nenhum benefício. E as pessoas, às vezes, também confundem a dieta saudável do Mediterrâneo, que traz longevidade, com os alimentos. E não convivendo num local montanhoso que a pessoa passa o dia inteiro fazendo exercício, tá? Então, fazer 150 minutos de atividade física moderada, intensa, no mínimo por semana, é bom para a qualidade de vida? Faz viver mais, sim. Reduz riscos de pré-eclâmpsia, reduz riscos de diabetes gestacional, reduz riscos de hipertensão na gravidez, aumenta a longevidade, melhora a qualidade de vida. Aí é que tem muita confusão, fator de confusão, que eu falo, que é concluir que café dá câncer de pulmão. Tá? Você pega a pessoa lá que ela come, não é porque ela come lá, é o jeito que ela vive lá. Pode viver lá comendo McDonald's com chocolate, que talvez vai ter a mesma qualidade de vida. Mas são fatores de confusão que, se a gente não tiver preocupado, você começa a criar todas as coisas, todas aquelas coincidências, todas aquelas lendas para conseguir aquela qualidade de vida, mas viver no Brasil sedentário. Não adianta. Tá? Não adianta. Lá o cara acorda de manhã, tem que subir a montanha para comprar o pão lá na padaria lá em cima, para trazer para casa dele. Já faz meia hora de exercício de manhã, à tarde repete, então é totalmente diferente. Então, os suplementos vitamínicos, e aí ricos em tudo, uma lista infindável. Já vi pessoa gastando mais de R$1.000 por mês de vitamina que veio aqui no consultório. Tá? E aí, pior que isso, ainda que a gente está tentando bloquear ao máximo, é divulgar nos grupos, você tem que tomar tudo isso para engravidar. Mentira, uma bobagem, todo mundo tem que tomar nada daquilo. Tá? E as pessoas que não tomam, que não estão gastando dinheiro, se sentem culpadas. A pessoa, às vezes, com o intuito de ajudar, porque escutou falar, no final ela está prejudicando as pessoas, causando mais ansiedade em quem não tem o dinheiro para gastar com aquilo, ou que não quer gastar com aquilo, e que acha que talvez reduziu a chance de sucesso porque não tomou vitamina, não fez intervenção A, B, C, D. Cada um põe uma receita de como é que faz para ter um filho. Se tivesse receita para fechar o 100%, a chance de sucesso nos países ricos, onde o ciclo de filho custa $15.000 nos Estados Unidos, em média, o que dá, no valor atual, mais de 70, quase R$80.000, a taxa de gravidez seria 100%. Então, é caro, 100%. Quanto que é? São 4 para 5 ciclos de FIV para cada bebê. Na Europa, mais de 5 ciclos de FIV para cada bebê. Austrália, o país mais que o pessoal todo vive bem, todo mundo faz exercício, todo mundo come bem, tem suplemento, dieta, 5,6 ciclos de FIV para cada bebê. Tá? Então, não tem nada a ver com isso. A chance de sucesso depende de alguns fatores que são importantes. A obesidade reduz um pouco, a gente comentou sim, mas os mais importantes, a idade da mulher, reserva ovariana, e ter um sêmen que não seja muito ruim. Um sêmen muito ruim às vezes atrapalha. Tá? Mas tudo isso tem jeito de lidar. Todo mundo consegue. Tem saída para tudo. Mas não é no alimento, não é no suplemento vitamínico que vai mudar, ou na acupuntura. Então a gente tem essa indústria grande, que ganha muito dinheiro e que sabe que as pessoas são desesperadas e que sabe colocar propaganda. Sabe onde vai colocar propaganda. E eles sabem da coincidência. E aí eles sabem que uma que engravida tomando vai divulgar para todo mundo. E a pessoa divulga na boa fé, mas na verdade está ajudando só a indústria. Tá? As pessoas que estão com outros interesses que não o benefício das pessoas. Eu acho que a gente já comentou sobre os 3 tópicos mais importantes aí, né, Sasha? Vamos para as perguntas, então? Vamos. Então, vamos.
Quanto tempo dá para utilizar essas 3 abordagens? Eu acho que nem precisa responder, não precisa usar nunca, tá? Então, dieta do Mediterrâneo, mito ou verdade? Se você viver no Mediterrâneo, fizer exercícios que eles fazem, você vai ficar com um peso melhor, vai ter uma qualidade de vida melhor. Demora. Não é um mês que você vai lá viver, fazer o exercício que se faz no Mediterrâneo. As pessoas fazem atividade física com muito mais intensidade. Os idosos de 80 anos sobe, desce, aí melhora mesmo. Tem vitaminas que são primordiais para tomar? Nenhuma primordial, nenhum ácido fólico. O ácido fólico é sugerido a gente utilizar porque ele não é essencial, porque ele tem na dieta, provavelmente sua dieta já contém a quantidade suficiente, mas a deficiência é associada com uma malformação grave. Como custa muito pouco utilizar ácido fólico, tá? Eu não vejo motivo para não utilizar, exceto se você preferir trocar por alimentos ricos em ácido fólico, como, por exemplo, o fígado de frango. Tá? Aí você não precisa, já tem uma troca muito boa. Existe medicação para ter mais óvulos na coleta? Pessoal, existe, mas nada é muito comprovado. Tá? Depois a gente pode falar sobre isso, que não é o tópico daqui, mas nenhum desses 3 seria uma forma da gente conseguir mais óvulos. Tá? Existe alimento que melhora a reserva ovariana, Tati? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Péssimo. Mas... Então, eu um pouco, acredito um pouco, por ter já visto alguns casos, apesar de não ter uma evidência muito boa, do hormônio masculino. Ninguém fala, porque ele é baratinho, ninguém ganha dinheiro com isso, mas eu acredito um pouco. Tanto que a gente incorporou aqui na Semear gratuitamente, quando capta óvulo, a gente fazer logo depois da captação, tá? Mas isso demora 3 a 6 meses para fazer efeito, não é consenso mundial, é uma coisa que eu acredito, mas assim, não é consenso de forma alguma. Vai ter profissional na Semear para fazer acupuntura antes da transferência? Não, tá? Não vai ter profissional, a gente não vai deixar. Ao fazer isso, pensando para ajudar alguma pessoa, primeiro, a acupuntura é bom para tornar o caminho mais fácil. Toda barreira que vai só tornar o caminho mais difícil. Aí a pessoa que vê a outra fazendo vai achar que aquilo lá é importante para engravidar, e não é. Tá? Então, tem 2 problemas. Tem o problema de tornar o tratamento mais difícil. Segundo, de passar uma falsa impressão em quem nem escutou falar daquele assunto, porque ele é irrelevante. De ver alguém fazendo e falar, ai meu Deus, não fiz. Aí dá negativo, que dá para todo mundo. Ai, mas eu não fiz a acupuntura que o outro fez. Não tem nada a ver, tá? E aí só vai gerar ansiedade à toa, só vai gerar gastos adicionais para as pessoas. Não é, a gente não quer vender nada que seja desnecessário. Aqui, tem adenomiose, 40 anos, reserva boa. Esse aqui foge um pouco do assunto, tá? Não vou querer comentar, mas se a reserva é boa, aqui eu tenho um fator que não ajuda muito, a idade não está ajudando muito, 40 anos não é 25, tá? Não é 45, mas também não é 25. E a reserva boa ajuda, né? Quantas tentativas em média, aí vai depender, tem como a gente colocar. Sobre coenzima Q10, Tati, depois eu falo um pouco. O que você acha? Entra lá na classe dos antioxidantes, né, que tem sido bastante utilizado, mas que não tem evidência, principalmente para o universo feminino, aí, não tem evidência nenhuma de que realmente melhore a qualidade de óvulos, que é a promessa aí. A gente tem, na verdade, 4 intervenções, 4, que são mais estudadas para baixa reserva. Tá? E que tem alguma evidência, nada efetivo, claro, sem comprovação. 4. A gente tem uso de androgênios como a testosterona, tá? Incluindo o DHEA, que seria outra, a coenzima Q10 e o hormônio do crescimento. São as 4 intervenções mais estudadas. Nenhuma convence ninguém que é algo que tem que usar, que tem que prescrever. Nenhuma é para prática clínica, seria tudo para pesquisa. Tá? Nenhuma é para aplicar na prática. Das 4, eu elegi uma que eu gosto por questões de custo, risco, efeito colateral, para aplicar no caso de baixa reserva, que é a testosterona como androgênio. Tá? Mas sem evidência, não precisa tomar. Não é isso que vai fazer a diferença em engravidar ou não. Tá? De jeito nenhum. É que ela não, assim, quando a pessoa tem uma reserva baixa, dependendo do contexto, tem efeito colateral, tem que saber usar, tá? Mas não é isso que custa. Pelo menos eu sei disso daí, eu fico tranquilo. Não estou fazendo. Talvez haja um pequeno benefício, mas o custo também é pequeno, os riscos também são pequenos se usar de forma adequada. Tá? Sobre conhecimento Q10, então, não existe evidência que seja suficiente para a recomendação da sua utilização na prática clínica. Ainda se fosse fazer, teria que ser em contexto de pesquisa, pessoas tomando sem custo adicional, outras tomando
placebo, tomando o comprimido sem princípio ativo, para a gente ver se tem um efeito, tá? Vitamina D. Precisaria suplementar para conseguir engravidar? Não. Vitamina D não faz a menor diferença para engravidar. A pessoa, vitamina D virou vitamina C de quando eu era criança. Quando eu era criança, todo mundo tinha que tomar vitamina C. Aí tinha que tomar um tipo de bacalhau que era horroroso, mas tinha que tomar, senão morria. Hoje, então sempre se inventa as lendas das vitaminas, isso movimenta uma indústria gigante, tá? Então, não, a vitamina D está aí dentro da indústria enorme cresceu 100 vezes os rastreamentos, não tem benefício nenhum. Rastrear a vitamina D não serve nem para evitar fratura, tá? Que é onde atua mais a vitamina D, quanto mais para o resto. Qual a importância da suplementação do ômega 3? Para engravidar também nenhum. Bom, a semear não é contrária à acupuntura e vitaminas por achar desnecessário? Pode botar depois, eu falo. Não é questão de ser contrário ou não, é questão de tudo que a gente falou até agora, né? De às vezes a paciente criar uma culpa de que ela precisa usar aquilo e às vezes ela não tem condições, ela deixa de guardar o dinheiro dela para ela conseguir fazer um próximo ciclo, que é o que realmente vai aumentar a chance dela, né? Então, se ela fizer um ciclo de FIV, ela vai ter alguma chance. Ela só fazer acupuntura? Não, se ela tiver a oportunidade de fazer acupuntura, fazer outras coisas que ela acredite e que gerem um bem-estar para ela, mas que não façam com que ela não consiga fazer a FIV, ok. Agora, a partir do momento que ela precisa tirar dinheiro de um lugar e evitar de fazer o que realmente vai aumentar a chance dela de engravidar, eu acho que acaba sendo desnecessário. Então é isso. Então, a gente acha desnecessário. Desnecessário é desnecessário ou irrelevante para o sucesso. Mas não somos contrários à realização. A gente só acha que é irrelevante, só acredita que é irrelevante para o sucesso do tratamento. Tá? Então, obviamente, não é onde eu vou orientar as pessoas que me procuram, que me veem como consultor, que querem saber aquilo que eu estudei, que eu acho, onde ela deve investir o tempo, o esforço e o dinheiro dela. Eu não vou orientar isso, de forma alguma. Eu nem comento. Quantas sessões deve ser de acupuntura? É bom fazer para dar resultado. Quantas antes e quantas depois da transferência? Bom, a gente já tocou nesse assunto, que é irrelevante para o resultado do tratamento. O protocolo de Paulo se ajuda na fixação do endométrio. O protocolo de Paulo, vamos falar protocolo de acupuntura, não ajuda. É uma coisa sendo vendida para isso. Alimentos para evitar no período da FIV. Foi o que a gente acabou de falar, né? Come o que quiser, o que te fizer feliz. E você acredite que vai dar certo. Acho que isso é o mais importante, né? Às vezes a pessoa... O mais importante é comer o que come mesmo. Não mudar a alimentação em nada por conta da fertilização in vitro. Toda intervenção a mais, toda coisa que você está mudando na sua vida para tentar engravidar, vai fazer você lembrar da dificuldade de ter um filho. Vai aumentar a sua ansiedade. Vai fazer com que você desista do seu sonho de tanto que você está sofrendo. Então, não se preocupe com nada disso é relevante. Não faz a menor diferença, tem que fazer tudo quanto é jeito. Não se preocupe com a dieta, com aquilo que você está acostumado. Porém, se a sua dieta envolve mais de 400 gramas de álcool por semana, tá? Aí... se está querendo engravidar, é bom você considerar reduzir da sua dieta um tanto da nutrição baseada no etanol, no álcool, tá? Lembrando que cada grama de álcool tem 7 calorias, é um nutriente importante. Eu já tive paciente que a ingestão semanal era de 4 litros de destilado. Ele consumia 1.600 gramas de etanol por semana. Tá? Era 10 mil calorias por semana de álcool. É bastante coisa, tá? Então, isso talvez, se a gente fosse preocupar com parte da dieta, é quando a dieta incorpora mais... O ideal é não passar de 150, 160 gramas de álcool por semana. Dá para fazer conta e tudo, mas assim, o simples é menos de 2 doses por dia, menos que 14 por semana, nunca mais, na verdade, menos que 14 por semana e nunca mais que 4 doses por dia. Lembrando, uma dose, uma latinha de cerveja leve. Não vai pegar cerveja de 10% de álcool e achar que é uma dose, tá? Uma dose de álcool é mais ou menos 10, 15 gramas
de etanol significa mais ou menos uma dose de destilado, e tem que ficar mais ou menos de 7 a 14. Abaixo de 7, se você quiser ser bem purista, abaixo de 14, se você for um pouquinho mais liberal, tá? Com etanol. Mas aí seria dentro do limite seguro aí, tá? Então, e para o homem também vale essa questão do álcool? Vale a questão do álcool, vale a questão das drogas, cigarro, maconha, tudo que puder tirar, cocaína, sei lá, todas essas drogas que podem ter algum impacto. A gente não sabe do impacto disso, tá? Porque ninguém vai ficar estudando usar cocaína, não usar cocaína. Então, se puder evitar essas drogas ilícitas, eu acho que tem que evitar pela gestação, então não faz sentido. Mas das drogas lícitas que a gente tem, que é o tabagismo, que deve se reduzir ou preferencialmente abolir, principalmente para a mulher, e o álcool a gente tentar manter nesse limite aí de menos que 7, se você quiser ser bem purista, menos que 14. E a sugestão da maioria dos países é que quando engravida tem que ser 0. Tá? Não sei se eu concordo muito, mas é essa a sugestão da maioria dos países. Eu vejo bastante estudo mostrando que doses baixas é bem seguro. Até 7 por semana seria bem seguro. Então, alimento para evitar etanol. Reduz o etanol. Tá? No protocolo de Paulus, eu acho que é relevante falar no futuro protocolo de Paulus, que não tem, aumenta a chance de sucesso. Quanto tempo antes da FIV devemos começar o uso de vitaminas? Nenhum. Ácido fólico não precisa fazer antes da FIV se o seu objetivo é congelar o embrião, ou congelar o óvulo. Tá? Então, antes de transferir o embrião, no dia que seja, né, o embrião vai precisar do ácido fólico depois de algumas semanas. Então, se você fizer no dia da transferência, já está ótimo. Não pode ter muita carência. E provavelmente ninguém tem. Porque nossa farinha é suplementada com ácido fólico. E aqui, ó. E o abacaxi, fruta vermelha, fisales, suco de beterraba, suco de endométrio, ajuda? Não, eu já tinha falado sobre isso. Perguntaram do café também. O café, na verdade... Café é um ponto importante. O café... Mas principalmente na gestação, né? Que não é recomendado, mas também não tem muito esse limite aí de quantidade de café, é bem difícil. Para FIV não é irrelevante, mas para gestação tem algum outro estudo mostrando algum risco aumentado em consumo maior que 400 miligramas de cafeína por dia. 400 miligramas seriam 4 expressos por dia. Tá? E seriam 8 cafés de coador, que café de coador tem menos. Mas depende do pote, tá? Vai pensar igual toma uma taça de vinho por dia. A pessoa pega a taça de vinho desse tamanho. Assim, não é a taça de vinho desse tamanho, não. A taça de vinho não é um copinho expresso, é um expresso. Não vai tomar um expresso de 400 ml de expresso, que não funciona. Seria mais ou menos tomar uns 200 ml de expresso, tomar uns 400 ml de café de coador por dia, assim, tá? Então seria mais ou menos isso aí, para chegar nesse limite. Então, menos um pouquinho importante, não é zerar, não precisa não. A live significa ficar salva. Se eu transferir o embrião e a minha vitamina estiver baixa, eu não sei nem qual vitamina que é, mas nem dose de vitamina, não tem necessidade de dosar nenhum, eu não faço, nunca pedi uma dosagem de vitamina em minha vida inteira. Nem para mim, óbvio que nunca eu ia dosar minhas vitaminas, mas nem para ninguém, porque é irrelevante, é desperdício. Se é desperdício, na minha cabeça está errado. Tá? Para o homem, alguma vitamina ou remédio, aumenta, melhora os espermatozoides? A Tati comentou sobre isso, dos antioxidantes. Tá? Existe uma evidência muito fraca de que talvez possa melhorar a fertilidade natural de homens que têm um fator masculino leve. Tá? E aí se extrapola para tudo. E o que seria? Seria vitamina C e vitamina E. Tá? E você pode comer uma acerola por dia, tá bom. Você pode comprar um suplemento com vitamina C e vitamina E, não são caros. Então aí seria pegar alimentos ricos em vitamina C e vitamina E. Então é pouco importante. Não deve ser uma fonte de preocupação. Tá? Mas pode ser que os antioxidantes contribuam em melhorar um pouquinho os espermatozoides. A gente tem dado disso também, de dano no DNA dos espermatozoides por mais tempo, mas isso é uma grande bobagem.
Então, a indicação para todos os casais, dependendo da causa de fertilidade, seria plano múltiplos? Nenhuma intervenção otimiza ou acelera o processo? Não. Nenhuma intervenção acelera ou otimiza o processo. Acabou de sair, eu mandei para todo mundo, o consenso, a diretriz da Sociedade de Fertilidade e Andrologia do Canadá. Para mulheres com muitas falhas, que transferiu um monte de embrião e não engravidou, tem só duas coisas para discutir na prática clínica. Cariótipo. Cariótipo, porque às vezes o homem tem uma translocação, e isso aumenta o risco de ter embrião alterado e com isso não engravidar. E o segundo, que seria a consequência, que é o teste diagnóstico do embrião, para você evitar transferir embriões com baixa chance de gravidez, que é importante em quem tem muito embrião e tem alto risco. Quem que tem alto risco de ter embrião alterado? Quem tem mais de 40, 42 anos, e quem tem alguma translocação ou inversão cromossômica que dá para ser detectado no cariótipo, tá? O resto, nada deveria ser oferecido na prática clínica, deveria ficar restrito exclusivamente para o campo da pesquisa, sem custo, sem que ninguém ganhe ou cobre disso, ou coisas que não deveriam ser nem na pesquisa. Mas assim, na pesquisa sempre tem espaço, tá? Então, para mim que pode ser oferecido para o casal como algo para minimizar o risco de uma transferência negativa. Em quem já teve muitas transferências negativas, talvez o cariótipo e a biópsia possa ser discutida e pensada. Não é uma indicação incisiva, não, é para ser pensado. O resto não deveria ser nem oferecido, nem falado, porque só gera ansiedade, que é todo mundo fazer esses testes de endométrio, fragmentação do DNA, tá tudo lá para não faça, tá? Então, as pessoas gastando dinheiro, gastando o seu tempo, ficando estressadas por não ter feito, achando que não engravidou por conta dessas coisas. Tá? É pior, e aí gera ansiedade, gera raiva. Mas eu não fiz tal coisa, meu doutor é péssimo, ele não me pediu a lista de 500 exames. Não, seu doutor é ótimo, ele está te orientando exatamente onde investir o seu tempo, os seus recursos, a sua energia, para que você consiga um bebê, tá? Então, é fundamental. O médico bom, as pessoas acham que o médico bom é o que pede a lista de exame que gravou num arquivo do Word. Eu pego aquela minha lista de 400 exames e peço tudo. O médico é ótimo. Não, o médico é péssimo. Ele não está sendo um bom consultor, ele não está usando a ciência para extrair as informações ou o conhecimento dele para te direcionar onde investir o seu tempo, a sua energia. Então, quanto à questão do plano múltiplos, ele é bom para quase todo mundo, sabe? Ele não tem muito arrependimento. Mas, assim, é uma estratégia que reduz a ansiedade do tratamento, porque as pessoas podem fazer. E uma outra coisa importante que eu vejo, isso eu queria falar, que às vezes as pessoas não entendem. No programa de múltiplos tratamentos, a ideia é que a gente faça o menor número de tratamentos necessário até conseguir o bebê. Senão, esse é o maior prejuízo, na verdade. Então, nosso objetivo é que a pessoa engravide o quanto antes. E não só que engravide o quanto antes, mas que a gestação vá até o final. Porque se abortar, pode continuar tratando. E vai continuar dando gasto. E o valor que entra é o mesmo. E a gente, então, busca ativamente tudo aquilo que fomentar a chance de sucesso. A diferença é que nós somos menos frágeis, menos sensíveis à propaganda. Tá? Porque a gente sabe, a gente vai, discute, busca informação, busca os estudos, vai se aprofundar e vai ver, cada hora chega alguma coisa para a gente analisar. Tudo é analisado. A gente não vai deixar alguma coisa. Se tiver uma coisa que melhorar um pouquinho, então, eu acredito que a testosterona, para quem tem baixa reserva, às vezes ajuda um pouquinho mais. É incluída de graça, não quero nem que a pessoa compre. Vai que ela não compra. Eu quero que ela engravide antes. Tá? Então, aquilo que a gente acredita que funciona, a gente vai colocar. E a gente não coloca aquilo, a gente não pesquisa as outras coisas que 1 milhão de outros locais pesquisam, mas eles pesquisam por conta do marketing, que as pessoas querem fazer um monte de exame, acham que está sendo bem cuidada. O doutor fez tudo para mim. O doutor não, ele não fez nada para você. Ele pegou uma lista impressa, não pensou a respeito, não é o dinheiro dele que vai ser gasto, não é o tempo dele, ele imprimiu aquela lista gigante, você que fez aquele monte de exames, você que se vira para fazer e que não serve para nada. Tá? Então, essa é uma mudança de conceito que eu acho muito importante da gente pensar a respeito. Tá? Muito bom.
mais de perguntas, eu acho. Deixa eu ver se tem alguma coisa nas caixas de perguntas, acho que já foram todas, né? Perguntaram o que tomar para baixar os níveis de homocisteína no sangue. Também é outro exame aí que as pessoas têm mania. Tem uma coisa de mania. Mas assim, isso ácido fólico é uma intervenção para reduzir hiperhomocisteínemia, mas hiperhomocisteínemia é uma coisa rara. Não devemos nos preocupar com isso, tá? Não é uma coisa que deve ser dosada, não é uma coisa que deve ser avaliada, não tem nenhuma indicação em ficar dosando homocisteína, vitamina D, vitamina C, cálcio, fosfato, magnésio, antes de fazer a fertilização. Pode falar. Ela já se tem um plano múltiplos com 6 tentativas, tem, que é, na verdade, o próprio Zoldoados, né? Exato. Então, a gente tem um plano múltiplos de 6 ciclos e tem um plano múltiplos de 12. O de 12 permite alternar. Então, você tem 12 tentativas, 12 ciclos, pode ser com ovos próprios, com ovos doados. E vamos dizer, o múltiplos próprios, que aí são só 6 vezes com ovos próprios, e a gente tem o múltiplos doados, que são 6 vezes com ovos doados, 6 ciclos com ovos doados. Mas a gente fala em outra live. Mas aqui o plano múltiplo sempre chama um pouco a atenção por seu diferencial. Eu acho que as perguntas terminaram. Eu vou ver se eu vejo mais alguma aqui, mas eu... Acho que já dá um pouco do foco, né? Saindo aí da questão da... Tem alimento, os outros acabam... Atividade física é bem mais importante, dá o bem-estar, exato. Então, tem pessoa colocando aqui da atividade física. Eu concordo. Atividade física é recomendado fazer 150 minutos de atividade física moderada durante todo o tratamento antes, porque é bom para a gravidez. Assim como ter um peso saudável é recomendado. O que eu não posso fazer é gerar ansiedade. Eu não estou fazendo exercício. Não, você não está fazendo exercício para engravidar mais. Não engravida mais de jeito nenhum, engravida o mesmo tanto. Você está fazendo exercício para uma forma de meditação, em que você, naquele momento do exercício, pelo menos, não está pensando na reprodução. O que eu peço às pessoas, não pensa sobre o assunto, principalmente depois da transferência, esquece que você transferiu o embrião, vai fazer outra coisa, não pensa nisso, que isso só vai te desgastar, não aumenta em nada a chance de ter um filho. E a atividade física nesse período pode ser uma boa forma aí de meditação, de se desligar aí desse assunto da reprodução assistida, de parar de pensar que está infértil, que está fazendo tratamento de fertilidade, e lembrar que cada intervenção a mais que eu colocar. Você vai na acupuntura e pensa, eu sou infértil, estou indo na acupuntura, estou indo na acupuntura. Perdeu totalmente sentido, está indo para o lado contrário. Se você vai fazer, eu vou fazer exercício para engravidar mais, está errado. Vai dar tudo errado. O exercício tem que fazer porque você está querendo ficar bem, de saúde, que você vai se sentir melhor, você quer ficar relaxado, você quer se sentir bem, tá? Você quer ter um corpo mais bonito, mas não é para engravidar mais. Não pode, só gera estresse à toa. Tati, suas palavras finais aí, a gente está encerrando o nosso tempo. O que você tem para dizer para a gente aí desse tópico ou de tudo que você gostaria de falar aí para o pessoal que está nos assistindo, que, olha, impressionante, chegou a números altíssimos de pessoas assistindo por um período da manhã e 11 horas, eu não achei que fosse chegar em 100, a gente chegou uma hora, 180 pessoas. Foi muito bom. Gostaria de agradecer já antecipadamente, depois eu agradeço, tem um tempinho. Todo mundo aí que participou desse nosso vídeo, que mandou as perguntas e que está participando aí, mandando os coraçõezinhos. Muito obrigado mesmo a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram, que ficaram aí durante toda a nossa live, quase uma hora aí ouvindo nossa experiência, né? Principalmente a sua experiência, que conta muito mais, que afinal de contas você tem alguns anos de experiência a mais, mas um dia... Eu lembro muito na época que eu era residente que você falava que precisava de 10 anos de experiência no ultrassom para virar expert, né? Então, um dia eu vou chegar lá também, nos 10 anos. 10 a 15. Agora que eu estou ficando bom. 10 a 15 anos. Para as normas europeias, são 15 anos para virar nível 3. Na área. Demora para ter a experiência necessária, né? Para não se iludir facilmente com coisas. Gostaria de agradecer a Semiar e a você, obviamente, por tudo que você já fez, me ajudou e sempre dando suporte, aí, não só a mim, a todos os parceiros, e a gente vê esse trabalho aí cada vez mais intenso em realmente promover aumentar e expandir para torne mais acessível, né? Que foi basicamente o tema que eu falo no nosso mestrado, e eu falo que eu sou parceira da Semiar, por quê? Porque
tá muito alinhada com tudo que eu acredito, com o meu mestrado, de realmente tentar diminuir o custo, tornar mais acessível, porque no final das contas, o que vai aumentar a chance da paciente engravidar é o tanto de vezes que ela vai conseguir fazer o tratamento. E a segunda mensagem mais importante, assim, que eu sempre tento falar para as pacientes é: a paciente precisa acreditar, ela tem que acreditar. E a partir do momento que ela começa a colocar todas essas culpas de, seja porque não está fazendo acupuntura, seja porque não está comendo alimentação adequada, enfim, qualquer uma dessas coisas, isso daí não ajuda, isso daí atrapalha. Então, tudo que for possível a pessoa fazer para tirar essa culpa, eu acho que é o fundamental. Então, assim, o exercício o exercício é bom? Mas tem que ser o exercício que a pessoa se sinta bem fazendo aquela atividade. Não adianta o que é bom para mim. O que é bom para mim não necessariamente vai ser bom para aquela pessoa. Então, a pessoa precisa ter essa consciência de que ela tem que fazer o que faça ela se sentir bem e que vai aumentar a crença dela de que o tratamento dela vai dar certo. Acho que, assim, é o mais importante aí de toda essa nossa conversa. Acho que é isso que eu queria passar. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Tati. Eu lembro bem do nosso trabalho, você lembra do meu esforço, dos meus esforços e brigas para tentar tornar o tratamento mais acessível, desde o tempo que era professor da USP, trabalhando lá, e o tanto que não é fácil mexer nessa área, o tanto de interesse que tem envolvido nessa parte. Mas a CME foi fundamental para eu conseguir ir um pouco além nessa área. Eu acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Hoje em dia eu vejo muito mais pessoas tendo acesso à reprodução descomplicada. Cara ainda. É caro. Infelizmente é caro. É caro porque tudo é muito caro. Porque se não investir nas coisas que dão resultado, não funciona. Então tem um tanto que é caro. Não tem jeito. Serviço de qualidade, tem material, tudo é muito caro, tem um recurso humano para tudo dar certo, tudo ficar organizadinho, para tudo funcionar. Então é caro, mas é muito menos do que já foi. E aí, utilizar e tomar cuidado para não desperdiçar em nada é essencial para tornar o tratamento mais acessível. Então, tudo aquilo que não ajuda, não pode ser motivado, porque senão a pessoa não vai saber onde investir adequadamente. Então, esse pensamento, vamos dizer, meio de engenharia, tá? Menos de diagnóstico médico, mas mais de engenharia, que no final das contas torna mais humanizado. Porque o que é desumano? É você saber que um tratamento funciona e você não poder ter acesso a ele. Tá? Isso é extremamente desumano. Ou vender um monte de coisa que não funciona, ganhar dinheiro em cima de coisas que você sabe que não funciona, você acredita que não funciona, mas você não foi a fundo, dá para saber. Fazer a pessoa gastar com aquilo e não traz qualquer benefício. E isso é desumano. Tá? Porque a pessoa às vezes vai deixar de viver, vai deixar de fazer as coisas por algo que não traz qualquer benefício. E o que a gente acredita que é humano? É o tratar a pessoa com respeito, é o fazer para aquela pessoa o que eu gostaria que fizesse para mim. Que usasse a experiência dela para discernir nesse mundo de informações que não dá aquilo que vale a pena daquilo que é meramente gente querendo ganhar dinheiro em cima. E tem em todas as áreas, em todos os pontos. Você vai comprar desde material de construção, coisa que vale a pena, coisa que não vale a pena, a questão de carro, a questão de roupa, tem tecido que outra coisa é só marca, só luxo, não funciona para nada. Então, para tudo tem coisas que funcionam e coisas que não. E o que eu gostaria de um profissional que eu fosse contratar era um profissional que me ajudasse a atravessar essa selva. Tá? Que me guiasse nessa selva e que me orientasse onde eu vou, qual o caminho mais suave para chegar no final e realmente ir para chegar na praia, vamos dizer, uma selva atravessar para chegar na praia, tá? A água às vezes não é tão quentinha, que ter filho não é tão fácil assim, mas assim, bem para a praia, se a pessoa está querendo ir para a praia, entrar no mar, então vamos fazer o caminho mais suave para chegar lá. É isso que eu gostaria de falar para todo mundo, que eu gostaria de agradecer a todos pelos comentários, pelas perguntas na caixa, e depois, se tiver mais alguma coisa que a gente não conseguiu, mande as perguntas para a gente, mande no nosso grupo do Facebook, mande nos grupos de WhatsApp. Tá? Quem não faz parte ainda, entre no grupo do Facebook, lá tem um monte de gente conversando sobre tudo o tempo todo. Tem o Responde Doutor que a gente vai colocar. E em breve a gente terá outras lives importantes. Tem gente perguntando de Smart Fever, as coisas que estão indo. Vamos com calma, logo a gente fala sobre tudo. Muito obrigado a todos. Tudo de bom para vocês.
Foi um prazer passar essa manhã contigo. Tá, Tati? Muito obrigado a todos.